Meus caros experts, que prazer falar com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela presença. Saiba que para mim, professor Gleibe, em nome da Jus Expert, jusexpert.com, é uma grande satisfação, um prazer incomensurável compartilhar conhecimento com todos vocês. Cora Coralina falava uma frase extraordinária: feliz aquele que ensina, porque realmente ele aprende. Então, agradeço a Deus, agradeço aqui as entidades do bem que realmente estão ao nosso lado, sempre me dando a oportunidade de compartilhar conhecimento com todos vocês. Ah, professor, mas nem todas as pessoas veem o seu vídeo. Não é essa a minha pretensão também, meus caros. Eu já ouvi isso de alguns alunos. Quiçá que alguns alunos possam ver esse vídeo. Por quê? Pelo menos para uma pessoa valeu a pena. E aqui uma lição que eu passo aqui a todos vocês. Certa feita, um homem estava andando pela praia e viu um garoto pegando ali águas vivas, né, e jogando novamente, né, gente, no mar. Aí aquele senhor viu isso uma vez, duas, três. No quarto dia, ele foi para o garoto e falou: olha, milhares de águas vivas morrem, né, milhares de peixes morrem na praia, no mundo inteiro. E você fica pegando esses peixes e devolvendo aqui para o mar. O garoto não falou absolutamente nada, pegou ali novamente aquela água viva, aquele peixe, enfim, e devolveu ao mar. Ele falou: eu sei que milhares morrem por ano, que milhares morrem por dia, que milhares morrem porque não são resgatados. Mas essa que eu joguei no mar valeu a pena. No outro dia, esse homem estava lá com o garoto, devolvendo os peixes, as águas vivas, novamente, para o mar, para a água. Qual a moral da história, pessoal? A gente não faz as coisas pelos outros. Sim, a gente não faz um vídeo como este, pessoal, gratuitamente disponível em todas as redes sociais, para que as pessoas vejam, compartilhem, comentem. Não é isso. A gente faz isso por nós mesmos. Tá certo, gente? Então, esse acho que é o sentimento que está pautado em todos os nossos vídeos, em todas as nossas histórias, em todas as nossas conversas, pessoal. Não é tão somente para poder receber likes. Já passei a muitas encarnações desta fase, meu caro, de querer receber like. Tá bom, gente? Ou seja, a gente só quer passar informação. E se para uma pessoa valeu a pena, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Bom, hoje quem que é a nossa figura aqui, né? Quem é a nossa estrela da aula, que não sou eu. Mas vamos lá. Análise histórica, cultural, sociológica, grafológica e grafotécnica desta figura aqui. Vamos lá? Quem que vai aparecer aqui para nós? Vamos lá. Bela passada, hein? Foi bem o governo dele. Olha que fotografia maravilhosa, rapaz. Isso aqui no aeroporto. É uma figura marcante, não é verdade? Uhum. Ele era novo aqui na campanha para a presidência. Aqui ele já estava nos anos 80, na campanha aqui para São Paulo. Criou até o ônibus aqui, né, gente? 2 andares. Isso aqui, ó. Cara de professor, não é? Pois bem, ele era também. E aqui, já idoso, já na cadeira da Prefeitura de São Paulo. Essa aqui é a sua carta de renúncia, tá bom? Dia 25 de agosto de 61, que ninguém esperava. Essa é a nossa figura, pessoal, de hoje. Jânio Quadros. O que você tem que saber sobre esta figura, que é importante que todos nós saibamos, pessoal, um pouco da história. Porque o Brasil, ele tem um grande problema, pessoal. O Brasil tem vários problemas, né? Mas o grande problema do Brasil é esquecer a sua história, apagar o passado. E isso tem muitos motivos mesmo, são vários motivos, não é? Mas realmente apagar aquilo que foi feito de bom e de ruim, como se agora reiniciássemos uma nova república. Nós não podemos esquecer o passado. Mas por que você fala isso, professor? Eu falo isso, gente, para que a gente não cometa os mesmos erros. O Brasil, muitas vezes, comete o mesmíssimo erro do passado porque desconhece o mínimo de história. Tá bom? Eu não estou indo em 1500, pessoal. Eu estou me divertindo no século XX com vocês, tá? Bom, esta figura que está aqui ao meu lado, Jânio Quadros, ele nasceu em Campo Grande. Você pensava que ele era paulista? Não. Ele hoje é a região de Mato Grosso do Sul. Na época dele,
era apenas Mato Grosso, em 1917. Ele morreu em São Paulo em 1992, tá bom? Dia 16 de fevereiro de 92. Jânio Quadros, ele foi advogado, ele foi professor e ele foi político. Bom, detalhe que ele nasceu apenas em Mato Grosso, ele foi criado em Curitiba, né? Olha só para você ter uma ideia, e ainda muito novo, ele mudou aqui para São Paulo, para a zona norte de São Paulo, Vila Maria. Por isso que muitas entrevistas ele fala na famosíssima Vila Maria dele, certo, gente? Bom, ele estudou direito aqui pela Universidade de São Paulo, pelo Largo São Francisco, e detalhe, era professor, você acha que ele era professor de português? Era professor de geografia, pessoal. E depois foi professor de direito da Universidade Mackenzie, tá? Bom, do ponto de vista político, Jânio, né, não tinha apadrinhados políticos, não tinha dinheiro, era uma pessoa extremamente histriônica, uma pessoa que não tinha, vamos dizer assim, gente, um partido grande, e apenas com 1.707 votos, ele foi eleito vereador aqui por São Paulo em 1947. E ele teve uma carreira política, gente, astronômica. Em 47 ele foi vereador. Em 1951, quando Vargas volta ao poder, né, ele se transforma em deputado estadual. Em 53, ele vira prefeito de São Paulo, tá bom, gente? Detalhe, ele saiu, gente, do governo, da prefeitura de São Paulo, para ir para o governo do estado, tá? E quem assumiu foi José Porfírio da Paz, era o vice, tá bom, gente, dele? Por que eu estou falando dele? Porque José Porfírio da Paz fez o grande hino do São Paulo Futebol Clube. Enfim, nada a ver esse assunto, mas eu volto aqui, vamos lá. Em 1955, ele foi governador do estado de São Paulo. E em 1960, ele foi deputado federal. Detalhe, deputado federal e não compareceu a nenhuma sessão. Olha só que doideira, gente. Tá? Bom, na sequência, ele foi o 22º presidente do Brasil em 1961. Então, ele estava deputado federal. Em 60 e 61, ele assume como o 22º. Olha o número 22. Coincidência com os dias atuais? Não sabemos, tá certo? Apenas aqui uma brincadeira para você, tá? Ele ficou apenas 8 meses, tá bom, gente? E depois ele voltou em 1986, já muito idoso, aqui na Prefeitura de São Paulo. Aí, obviamente, que tem todo um caráter saudosista, não é? Ah, o Jânio, foi tão bom a época do Jânio para mim, ele volta. Olha como a história se repete, pessoal, se repete, não é? Bom, o vice dele na presidência da República era ninguém mais, ninguém menos do que João Goulart. Bem, professor, mas você não falou que João Goulart também era vice de Juscelino? Meu filho, porque nessa época votava-se separado o presidente e o vice-presidente da República. E João Goulart era muito queridinho. Por isso que ele ganhou como vice-presidente, tanto com Jânio Quadros, quanto também com Juscelino, tá? Bom, ele, como eu disse a vocês, ele era um conservador, pessoal. Conservador ao extremo. Você vê entrevistas com o neto de Jânio Quadros, e ele fala que até domingo, tranquilo, vovô com o netinho, ele não aceitava a brincadeira. Era senhor Jânio Quadros, não era vovô. Você vê que ele era conservador ao extremo. E era, gente, um revolucionário. Engraçado, ele é uma pessoa difícil de conceituar. Né? Eu já li 2 biografias do Jânio, e é uma figura difícil de conceituar. Por quê? Porque ele era extremamente conservador, mas ele foi muito revolucionário em algumas ideias. Eu vou pegar algumas ideias apenas dos 8 meses que ele ficou no ano de 61 como 22º presidente aqui do nosso país. Bom, gente, ele seguiu a mesma linha de Getúlio e Juscelino e ele ampliou a política internacional com todos os países. Então, ele tinha conversa com os Estados Unidos, ele tinha conversa com a União Soviética, hoje Rússia, com a China. Não é à toa que ele condecorou o Che Guevara. O Che Guevara de Cuba, lembra? Lembra que o Che Guevara é boliviano, né?
Mas chega argentino, perdão. Gente, ele condecorou o Che, que ele morreu na Bolívia. Ele condecorou o Che. Isso deu, a direita ficou louca. Meu Deus, como é que pode condecorar um comunista aqui em nosso país? Deu o que falar. Se você pegar as revistas e jornais da época, realmente a coisa pegou. Gente, Jânio, ele escolheu o primeiro embaixador negro aqui do Brasil. Porque até então, todo mundo branco. Ele foi o primeiro que escolheu um negro. Legal? Ele foi contra a invasão de Cuba, não sei se você se lembra, no começo dos anos 70, quem que estava na presidência americana? Ele, o galã, né? John Fitzgerald Kennedy. E ele, gente, fazia o que o nosso querido John Kennedy? Queria matar Fidelzito. E aí o que fez? Jânio falou, não invada soberania dos países. Ele foi contra a invasão de Baía dos Porcos, tá? Bom, Jânio, ele criou as primeiras reservas indígenas, pessoal. Inclusive, grande Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro merece um vídeo como esse, hein? Darcy Ribeiro merece. Figuraça, tá bom, gente? Um grande brasileiro. Adoro o Darcy, tá? Se você quiser, eu faço sobre Darcy também aqui. Gente, ele tinha conhecimento, me parece que ele tinha estudado com Jânio, alguma coisa assim, pelo que eu me lembro. E ele foi até Jânio para pedir as primeiras reservas indígenas. E foi Jânio Quadros que autorizou as reservas indígenas do Xingu. Tá bom, gente? Bom, ele acabou com vários subsídios de produtos para poder tirar isenção, né, de impostos e também aplicar uma taxa também de tributação maior aos mais ricos. Então, ele pegou a classe média alta. Tá certo, gente? Opa! E detalhe, o Jânio, ele abriu centenas de inquéritos internos para verificar corrupção. Mas, meus caros amigos, ele também tem o seu lado sombrio. Jânio, ele queria, sabe fazer o quê no governo dele? Ele queria anexar ao Brasil a Guiana Francesa. Você viu essa história? Sabe a Guiana Francesa, que está aqui em cima? Que é um pedaço da Europa que está aqui coladinho conosco? Ele queria anexar ao Brasil. Ou seja, ele ia arrumar só briga com a nossa queridíssima França. Tá? E quando morreu, Jânio Quadros deixou 66 imóveis, não 51. 51 é para os fracos. Tá certo, gente? 66 imóveis e uma conta na Suíça. Então, olha que figura de contrastes, pessoal. Com ideias boas, ideias malucas, era conservador, mas era corrupto. Isso foi descrito nos anos 90, após sua morte. Tá bom, gente? E tinha umas frases clássicas, não é? Por que o senhor fez aquilo, doutor Jânio? Filo porque quilo. Bom, gente, e outra, porque o senhor bebo porque é líquido, se fosse sólido, comê-lo-ia. Frases maravilhosas dessa figuraça, tá certo, gente? Que é o Jânio Quadros. Bom, claro que muito resumidamente, né, gente, a parte histórica, só para você ter sintonizar aquilo que foi, no final da vida ficou muito depressivo, entrou num ostracismo político, foi para fora do país, voltou, como eu disse para vocês, nos anos 80, virou prefeito aqui de São Paulo e não fez bulhufas pela cidade. Se alguém falar que ele fez alguma coisa aqui, gente, só aquele ônibus de 2 andares, não fez mais nada. Só viajava, porque a mulher dele estava muito doente na época. Ele viajava para o exterior para cuidar dela. Até então, tem que cuidar do cônjuge. Mas não larga a nossa cidade. Deixou largada aqui a nossa cidade, tá? Quem é paulistano como eu, sabe disso. E ainda existem os janistas, né? Adora, né, essa figura. Bom, vamos analisar. Eu vou até diminuir. Agora não interessa meu rosto, né? Interessa o rosto dele. Parece aí, Jane. Legal. Deixa eu até voltar aqui. Como a gente vai analisar o rosto da figura? Tá aí. Esta é a figura. Quando você olha para essa figura, gente, qual a primeira sensação que nos dá? Que não é uma figura tranquila, não é aquele vovô querido, sabe? Oi, vovô, posso brincar com o senhor? Me dá um conselho, vovô? Não, é aquela figura, se a gente sabe que está no ambiente, a gente não entra naquele ambiente.
Ou você entraria no mesmo local que estivesse esta figura? Eu não. Tá certo, gente? Se eu puder evitar, eu evito. Bom, o rosto dele, claro, depois de idoso, ele ganhou mais peso, mas olha como que era. Extremamente fino. O que significa isso, gente? Rosto fino? Totalmente inconstante. Tá, gente? Totalmente inconstante. Tinha uma oratória boa? Tinha. Claro que tinha. Para ter a ascensão política que ele teve, é evidente. Mas era inconstante, ou seja, inconfiável, tá? O seu cabelo era grande. E você sabia que homens que têm cabelo grande, você vê que até o final da idade, ele tinha uma bela de uma cabeleira. São homens inseguros, sabia? É. Homens inseguros, pessoal. É isso que traz aqui aqueles cabelos, aquelas madeixas. Por exemplo, quando eu era adolescente, o meu cabelo era no ombro. Tudo bem, gente, era final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha aquele cabelinho, chanelzinho no ombro, né? Coisa meiga. Pessoal, por quê? Todo adolescente é inseguro, tá bom? Agora, você passa da fase da insegurança, né? Aí você vira seguro e muito vaidoso. Por quê? Que no exército corta-se, né, gente, o cabelo, né? Deixa praticamente com a máquina 1 no cabelo. Simples. Para que você tire o quê, gente? A tua vaidade. Para que você não se esconda. Para que você mostre realmente o seu lado de guerreiro. Esse é o exemplo, tá? Bom, a testa do Jânio, claro, larguíssima, visão ampla, inteligente, isso é inegável, tá bom, gente? Não posso negar isso, claro, tá? A sua orelha, deixa eu ver se tem alguma imagem melhor com a orelha do Jânio. Tem essa aqui, ó, grande, pontiaguda. Essa é ótima, essa foto, né? Tá bom? Ali, ó, olha como é pontiaguda a orelha dele. Isso é de ótimo comunicador, parece um duende, né? É de um ótimo comunicador, tá? Tá aqui para você. Sua sobrancelha, deixa eu mudar aqui, claro que esse óculos grosso, olha a sobrancelha desse rapaz, desse senhor, né, melhor dizendo, tá bom? No mínimo, olha, pode ver tanto essa, mais jovem, não tem filtro, tá vendo? Entre uma sobrancelha e outra tem um espaço, grossa, totalmente, vamos dizer assim, com grandes fios, ou seja, uma pessoa que fala sem filtro. Tá, gente? Pessoal rude e extremamente desconfiado. Veja o semblante. É raro você ver uma imagem do Jânio em que ele esteja com um semblante, olha lá, de confiança. Isso ele está desconfiado de tudo. Bom, aproveita essa imagem e vou falar dos olhos do Jânio. Tá certo, gente? São totalmente turbos, ideias turbas. Né, gente? Ele tem um olhar, né? Ele tem um problema em que olha para cada lado. Tá certo, gente? Uma diferença aqui. Isso é pensamento. Ora, conflitos de pensamento. Tá? Confuso. Tá? Nariz do Jânio. Vamos lá. Cadê seu nariz, Jânio? Deixa eu ver, pegar uma melhor. Tem essa, ó, bem pontiagudo, né? Ou seja, gente, faz julgamentos sem dó, nenhum tipo. E a boca dele, deixa eu ver se eu acho uma boca aqui, ó, pálida, sem vida, para baixo, ou seja, uma pessoa depressiva, tinha problemas de alcoolismo forte, todo isso é fato, não preciso descrever, tá certo? Todo mundo sabe disso. E sempre com a boca, olha só que detalhe, pessoal, as imagens, claro que aqui no começo, mas é difícil você vê-lo com a boca fechada, sempre com a boca aberta. Isso, quando a pessoa está com a boca fechada, ela está bem com o cônjuge. Com a boca aberta, ou seja, está à procura, sabe? Pode pesquisar. É exatamente isso. Então, do ponto de vista aqui, gente, da análise facial, eu vejo o quê? Uma pessoa difícil de lidar, teimosa, rancorosa, grossa, inteligente, né? Bem argumentativo, bom orador, sabe muito bem o que está falando, tá? Só para vocês terem uma ideia, o meu endocrinologista, quando jovem ainda, ele foi médico, né? Médico assim, andava com o médico do Jânio Quadros. Então ele contou que era exatamente isso. E realmente é fato. Tá bom? Meu querido endocrinologista, doutor Mário, nota 1000, tá certo? Bom, agora, pessoal, analisando a figura, eu já sei o que vamos nos deparar. Agora, veja a assinatura dele. Tá vendo esses traços, tanto horizontal quanto vertical?
Os dois. É a assinatura dele mesmo, pessoal. Tá? Bom, do ponto de vista de grafologia agora, segunda parte da aula. Terceira, né? Primeira foi história, segunda análise facial, terceiro grafologia. Pessoal, a assinatura dele é o seguinte, é totalmente legível. Não saberíamos o que estava escrito, né? Esse traço primeiro deve ser o J e quadros ao final. Tá? Então, totalmente ilegível. É totalmente decrescente, ou seja, uma pessoa depressiva, tá? Tem um traço inicial, no começo da assinatura, e um traço final. Ele coloca não apenas um muro, mas 2 muros para poder tentar entrar dentro da mente dele. Veja que a pessoa que faz traço assim, gente, na assinatura, ela é o quê? Ela não quer nenhum tipo de abertura. Até hoje, você sabe o motivo da renúncia do Jânio? Nenhum biógrafo atestou piamente, é isso, ele queria voltar ao poder, foram forças americanas, ele queria fechar o Congresso. Teoria da conspiração, pessoal. A única criatura que sabe o motivo é ele. E como ele já foi dessa para melhor ou pior, não sei, tá certo? Então vejam, não sabemos o motivo. Ou seja, além de ele esconder algo, ele coloca uma barreira gigantesca. A maioria das suas letras são angulosas, grosso, tá certo, gente? Rápida, lógico, tinha um pensamento extremamente rápido, e tem vários pontos a assinatura dele, tem 2 pontos. Ou seja, é uma pessoa insegura. Ela precisa se fincar no chão, entendeu? A pessoa que faz muitos pontos na assinatura, ela precisa se fincar no chão. Ela não tem base, não tem muitas vezes até princípio. Então, quando eu iria olhar para uma pessoa dessa, só de ver a assinatura, eu estaria diante de uma pessoa totalmente depressiva, que uma pessoa que não vai contar aquilo que eu perguntar a ela, que uma pessoa que vai me dar uma resposta grossa, tá? Aí você junta a análise facial e a grafologia. Vamos para a última parte agora. Se deixar aqui, eu falo 1 hora, pessoal. Vamos para a grafotécnica? Vamos lá. Analisando a assinatura apenas do Jânio. Vamos lá. Bom, aqui, gente, tem uma sequência. Se você pegar esse hábito que eu faço em toda a aula, você não vai ter mais problemas. Porque você vai identificar muito bem, tá bom? Vamos lá. Ritmo, totalmente forte. Discutível, né, meu cara? Tá? Dinamismo alto, lógico. Era uma pessoa com formação superior, altamente letrado, sabia falar bem. Muitas vezes ninguém entendia o que ele falava, mas ele conseguia dar o recado. Engraçado, né? Já tivemos políticos assim, né? Que falava bonitinho, mas ninguém entendia o que ele falava. Mas já que ele falava bonito, é o que importa. Jânio Quadros é um exemplo. Tem outros, mas como estão vivos ainda, não vou falar. Tá bom, gente? Velocidade, rápida. Habilidade é madura, secundária. Tá? Agora vamos para a parte objetiva. Sua letra. Ela é o quê, gente? Ela é angulosa, mas eu posso colocar aí, gente, do caráter angulosa, claro, sem dúvida nenhuma, mas é de forma, não chega a ser de forma. Posso colocar até aí no caráter cursivo, tá? Na análise da tabela. O seu ataque é apoiado. Olha, um belo ponto que ele tem, ponto de apoio, tá? O remate, ponto de apoio. Tá bom, gente? O ponto ali, claro, muito claro. Os seus gramas, tanto a forma é retilíneo, né? Basicamente, a posição é difícil, porque ele não tem muito passante aqui, né? Mas se tiver alguma coisa, é passante inferior, tá? Que mais aqui, professor? Habilidade gráfica. Cetras. São essas ondas aqui, tá? A sua trajetória totalmente sinistrógena, mais voltada para a esquerda. Olha como ele volta para a esquerda. A sua espontaneidade é fluida. Claro, tinha fluidez na assinatura, fato. Tá? Tipos de ligação por baixo. Ó. A pessoa que muitas vezes jogava baixo aí, né? A ligação que a gente fala isso. Tá? Os traços de ligação por baixo. O seu alinhamento descendente, já falamos sobre isso. Momentos gráficos, momentos que ele tira a caneta do papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa assinatura são 6 momentos. Cada vez que ele tira a caneta. Ah, então ponto é momento gráfico, senhor? É.
Sim, claro que é. Tá? Inclinação axial dextrógena, né, gente? Voltada mais para a direita. Sua proporcionalidade é alta, né? A maiúscula é minúscula, totalmente alta, tá? O seu calibre é médio, não é nenhuma letra gigantesca, tá? A sua pressão é forte, é a própria personalidade dele, né, cara? Ele escrevia muito pro bilhetinho, tá, pessoal? O Serra, depois, né, foi prefeito, foi governador aqui de São Paulo, candidato a presidente, né? Aí foi senador da República, perdeu agora. Também adora bilhetinho, tá certo, gente? Ele pegou essa. Não que ele pegou essa linha do Jânio, mas os dois utilizam a mesma maneira, tá? A sua gladiolagem é totalmente negativa, olha o traço aí para baixo, tá? E a tendência de punho anguloso, tá? Então, gente, nós estamos aqui diante de uma figura que, vamos dizer assim, pessoal, é uma figura, no mínimo, que desperta a curiosidade da gente. Tanto o momento político que vivíamos, os loucos anos 60, a sua renúncia, não é? Que ele deixa aqui naquela carta, né? Aqui, e ele falou em entrevistas futuras que ele nunca falou o termo forças ocultas. Ele fala isso em entrevistas dos anos 80. Se você pesquisar no YouTube, tem uma entrevista ótima dele junto com a Gabriela, Maria Gabriela. E ele é uma pessoa, vamos dizer assim, não é agradável de conversar, né? Diferente do JK. O JK, eu adoraria tomar um café com o JK. Né? Adoraria, né? Tomar um café com o JK, uma pessoa extremamente afável, educada, enfim. O Jânio não. O Jânio não, tá? Então, é uma ótima entrevista para que você veja. Nós verificamos aqui que é uma pessoa que se blinda na própria assinatura e esconde muita coisa como a assinatura dele. Espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula. Bom, então, o que eu prometi aqui para vocês? Podemos falar sobre Darcy Ribeiro, que é uma figuraça, sem dúvida nenhuma. Ele com Anísio Teixeira. Meu Deus, se tivesse adotado as ideias desses homens, com certeza o Brasil estaria melhor hoje. Poderíamos falar também de Getúlio. Getúlio é uma figura também que sempre vai despertar, pessoal. Sempre vai despertar. Isso é fato, tá? Então, são pessoas que é muito interessante o comentário, porque a gente aprende um pouco de cultura, um pouco de história, e aprendemos exatamente o que, meus caros amigos? A capacidade de poder enxergar o Brasil, para que a gente possa ser um cidadão no primeiro momento, para que a gente possa ser um grafólogo, um grafotécnico, e que a gente possa ler as pessoas de forma mais clara. Espero que você tenha gostado. Deixo aqui as sugestões, tá bom, gente? Mas não pegar a gente, vamos lá, gente, eu não vou falar de político atual, beleza? Não adianta colocar aqui Bolsonaro, Lula, que eu não vou falar. Por quê? Porque o pessoal está muito arisco, pessoal. O pessoal está muito arisco, né? Se eu falar bem ou mal de qualquer um dos dois, vai dar um perrengue. Então, não vou falar, beleza? Só para deixar isso bem claro a todos aqui, tá? Vamos pegar gente que seja importante para a nossa história, que explica esse Brasil de 2022, finalzinho de 2022, que estamos vivendo. Obrigado a todos, pessoal. Fique com Deus. Até mais.